Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vamos tratar de processo civil, manifestações do réu, que pode ser tanto contestação quanto a reconvenção. A manifestação do réu está dentro da fase postulatória, que é composta pela petição inicial e manifestações do réu. Fase postulatória, nós teremos a prevalência da participação mais efetiva e com maior quantidade das partes, tanto o autor quanto o requerido. Nesse vídeo sobre manifestações do réu, eu vou falar especificamente a respeito da contestação. Por quê? Dentro das manifestações do réu, nós temos a contestação e a reconvenção. Porém, um tem uma finalidade e o outro vai ter uma outra função jurídica que difere um pouco da primeira. Contestação, ela é uma resistência, ela é uma peça de resistência à pretensão ao autor. Já a reconvenção é uma peça de pretensão, portanto, equivale-se a uma ação. E por isso que o CPC destinou o artigo 343 especificamente para tratar a respeito da reconvenção. Muito bem, vamos falar a respeito da contestação. Começa do artigo 335, vai até o artigo 342. O artigo 335 vai falar o seguinte, olha, a contestação, ela é uma faculdade do requerido. Por incrível que pareça, o requerido ele não é obrigado a apresentar a sua contestação. Porém, se ele não apresentar a sua contestação, é claro que ele terá uma consequência jurídica. Qual é a consequência jurídica de não contestar ou não resistir ao pedido do autor? Um negócio chamado revelia. Portanto, se não contestar, gera revelia conforme está no artigo 344. O prazo para apresentar a contestação, como regra geral, será de 15 dias a contar de uma das três hipóteses do artigo 335. O inciso 1 vai falar que serão 15 dias contados a partir da data da realização da audiência do artigo 334. O inciso 2, a partir da data do protocolo do pedido da dispensa da realização da audiência pelo requerido. E interessante que o inciso 2, o requerido só pode requerer essa dispensa caso o autor também tenha dispensado a realização da audiência lá na petição inicial. Porque a gente sabe que para a audiência do artigo 334 não acontecer, só pode ter duas situações. Ou as duas partes não querem, ou o direito não admite autocomposição. O inciso 3 do artigo 335 vai falar que o prazo será de 15 dias a contar da juntada de uma das formas da citação, conforme o artigo 231 do CPC. Por que eu falei regra geral que o prazo é de 15 dias? Nós temos que lembrar a respeito do artigo 229, onde fala que nos processos físicos em que houver litisconsórcio representado por advogados diferentes, o prazo será em dobro. Mas, quando se trata de processo eletrônico, o prazo é de 15 dias, não tem prazo dobrado, mesmo que haja litisconsórcio representado por procuradores diferentes. Tudo certo? Dentro da contestação, nós vamos observar o seguinte. Em termos de estrutura e requisitos, nós não vamos encontrar requisitos da contestação como nós encontramos nos requisitos para a petição inicial. Como será a estrutura formal, então, de uma contestação? Será utilizado naquilo que for compatível da petição inicial, lá na petição da contestação. Então, nós vamos ter como compatíveis o endereçamento, a qualificação, a exposição de fatos, ao qual o réu alega as suas pretensões, o pedido de produção de provas. Nós não teremos, obrigatoriamente, na contestação, valor da causa e pedido para realização de audiência de conciliação. Valor da causa porque ela só existe quando se tratar de uma pretensão ou expectativa econômica ou patrimonial advinda de uma ação. Então, por isso que o 293 fala que o valor da causa deve constar na petição inicial e na reconvenção, que nós vamos ver num vídeo separado. E também não vai constar na contestação o pedido de realização da audiência do artigo 334, por dois motivos. Ou porque o réu e o autor requereram a sua dispensa, ou porque ela já aconteceu. E tem uma outra hipótese, de repente, nem foi caso de designação da audiência de conciliação e mediação. Continuando,
O artigo 336, ele traz o seguinte, que compete ao réu, no momento da contestação, alegar todos os seus fundamentos e todos os seus fatos que sustentam o seu pedido de improcedência à pretensão do autor. Isso significa que a regra da eventualidade, o princípio da eventualidade. Por esse princípio, que está explicado no próprio artigo 336, o réu deve dizer todas as suas alegações no primeiro momento em que tem que falar no processo. E o primeiro momento que ele fala no processo é a contestação. Se ele não alegar todas as suas matérias, todos os seus fatos de defesa na contestação, ocorrerá um fenômeno chamado preclusão. Se precluiu, ele não pode alegar em um momento posterior, salvo as exceções do artigo 342 do CPC. O artigo 342 é exceção ao princípio da eventualidade. O 342 fala o seguinte, que o réu poderá fazer novas alegações quando o CPC permitir. E quando o CPC permite? Quando se tratar de direito ou fato superveniente, ou seja, o fato existia, mas o réu não tinha conhecimento no momento da apresentação da contestação, quando se tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício, que traz tanto no inciso 2 quanto no inciso 3. O inciso 2 fala quando o juiz puder conhecer de ofício, matéria de ordem pública. Inciso 3 fala assim, quando a lei permitir, também matéria de ordem pública. Junto com o princípio da eventualidade, nós temos que puxar um princípio que está lá no artigo 341, que fala a respeito do ônus da impugnação específica. Quando fala impugnação, significa dizer o seguinte, que compete ao réu contestar de forma precisa todos os fatos alegados pelo autor na petição inicial. Então, se o autor alega o fato 1, 2 e 3, o réu deve contestar de forma precisa o fato 1, 2 e 3. Se ele não cumprir com essa contestação ou essa resistência específica, o fato que ele não contestou de forma precisa será presumido, grifem presumido, como verdadeiro. Essa presunção é relativa, portanto vai admitir prova em contrário em uma eventual fase de produção de prova e não significa que um fato não contestado de forma precisa será necessariamente considerado como procedente, tá certo? Existem, claro, exceções ao ônus da impugnação específica, está no próprio artigo 341, e o parágrafo único do 341 vai trazer uma regra interessante que eu quero que você anote. O ônus da impugnação específica, ele não vai se aplicar ao defensor público, advogado ativo, nem curador especial. Essas três figuras podem fazer um negócio chamado contestação por negativa geral. E por que a legislação permite que essas três figuras façam a contestação por negativa geral? Tendo em vista que ele não tem contato próximo com o réu. Portanto, o levantamento de provas, portanto, saber realmente como aconteceu e quais os fatos o réu quer alegar para refutar o pedido do autor, isso não vai acontecer de forma tão precisa quanto em uma relação particular. Quando eu falo particular, um advogado contratado, tá? Quando a gente fala sobre a estrutura formal da peça de contestação, eu falei para vocês que nós vamos aproveitar aquilo que for cabível, os elementos do artigo 319 do CPC. Mas nós temos que dividir a peça de contestação em dois momentos. No primeiro momento, quando tiver matérias preliminares, no segundo momento, quando tiver matérias apenas de mérito. Tanto é que o artigo 337 vai falar o seguinte: antes de adentrar ao mérito, se tiver alguma dessas preliminares, o réu primeiro tem que falar a respeito das preliminares para depois fazer o capítulo tratado ao mérito. Então, dentro de um documento, se tiver matérias preliminares, e como que eu vou saber que tem matéria preliminar? Vou olhar o artigo 337. Está dentro de uma das três hipóteses, vou colocar um tópico, preliminar, sobre a inépcia da inicial, da conexão, da litispendência, da convenção de arbitragem, e vou sustentar aquela preliminar. Fiz a parte da preliminar, abro um tópico escrito do mérito,
tá certo? Então, antes de alegar, antes de adentrar ao mérito, necessariamente e por uma obrigação imposta pelo CPC, tem que alegar matérias preliminares, se houver. Se não tiver nenhuma situação ali do artigo 337, não vai ter preliminar. Dentro das preliminares, o que eu quero que você grave bem? Existem duas preliminares em que somente o réu pode falar a respeito delas. Ou seja, o juiz jamais poderá conhecer de ofício. O juiz não pode conhecer de ofício a alegação de incompetência relativa e a preliminar de alegação de convenção de arbitragem. As demais preliminares, por se tratar de matéria de ordem pública, o juiz poderia conhecer de ofício. Mas incompetência relativa, convenção de arbitragem, são matérias preliminares que somente o réu pode alegar. Tá certo? Anota essa observação, bem capaz que pode cair na prova. Dentro do mérito, nós vamos ter duas classificações a respeito da defesa de mérito na contestação. Nós temos a defesa de mérito direta e a defesa de mérito indireta. Defesa de mérito direta. O réu, ele nega a existência do fato alegado pelo autor e não impõe fato próprio para resistir àquele fato alegado pelo autor. O réu, portanto, simplesmente nega a existência daquela ocorrência fática do autor e, portanto, nega a existência do pedido ou a existência do direito do autor. Ele vai negar, simplesmente nega e não impõe nada novo próprio para refutar aquelas alegações do autor. Tendo em vista o seguinte, que a contestação ela é capaz de fazer um negócio chamado ampliação objetiva da demanda. Se o réu trouxer fatos próprios, ele vai ampliar o objeto da demanda. O réu trouxe o fato A, B e C e o réu pode trazer o fato D e E. Então isso amplia toda aquela demanda. Antes tinha lá 3 fatos e passa a ter 5 fatos a serem tratados, produzir prova e por aí vai. Mas na defesa de mérito direto, o réu simplesmente nega que aconteceram aqueles fatos, não impõe fato próprio e simplesmente pleiteia pela inexistência dos fatos alegados pelo autor e pela improcedência do pedido do autor. A defesa de mérito indireta já é diferente. O réu, ele não vai negar que existe o fato. Ele vai dizer o seguinte, olha, o fato até aconteceu, porém não é da forma que o autor está falando. Na defesa de mérito indireta, o réu vai alegar, vai trazer alegações próprias no sentido de que vai aplicar contra o autor fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Fatos impeditivos é a mesma coisa de dizer o seguinte, essa obrigação ainda não venceu, significa, portanto, que o direito do autor nem pode ser exigível ainda. Fatos modificativos. O autor fez uma nova forma de pagamento para mim, réu. Portanto, esse direito que o autor ele está trazendo teoricamente como procedente, ele não acontece. Há uma mudança da órbita do direito que o autor está trazendo no fato de trazer uma outra visão a respeito daquela alegação do autor. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, e esse exemplo inclusive caiu numa prova de segunda fase da OAB. É pensar o seguinte, o autor alega que houve a batida de carro. O réu vem e fala assim, realmente houve a batida de carro, porém, houve a batida do carro porque o autor avançou o sinal vermelho. Isso é a imposição de um fato modificativo que vai atingir diretamente a esfera jurídica do autor. Outro detalhe, quando é fato extintivo, significa dizer o seguinte, olha, esse direito do autor nem existe mais, ou porque está prescrito, ou inclusive porque eu já até paguei esse débito conforme aqui o comprovante de pagamento. Quando se tem fatos impeditivos, modificativos e extintivos, obrigatoriamente o juiz vai ter que conceder ao autor o direito de ter a réplica, que popularmente é chamado de impugnação à contestação. A defesa de mérito direta não tem réplica.
porque não tem imposição de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, tá certo? Continuando, dentro da matéria, dentro dos tópicos dos artigos que trazem a contestação, nós vamos ver sobre a alegação de ilegitimidade passiva. A ilegitimidade passiva ela vai estar presente nos artigos 338 e 339. 338 ele vai trazer uma situação assim: eu, réu, alego que não sou parte legítima. E na situação do artigo 338, o réu não sabe quem é o causador do dano. Portanto, ele simplesmente vai alegar que não é parte legítima. O juiz vai conceder 15 dias para o autor para ele fazer a substituição do polo passivo e colocar o polo passivo correto. No artigo 338, presta atenção nisso. O réu não sabe quem é o causador do dano ou do prejuízo. No artigo 339, ele também alega a sua ilegitimidade passiva, porém, na situação do artigo 339, ele sabe quem é o polo passivo correto. E sempre que o réu souber quem é o polo passivo correto, ele deve indicar quem é o polo passivo correto. Aí abre duas situações. Quando o réu alega ilegitimidade e fala que o polo passivo correto é fulano de tal, o juiz vai abrir vista para o autor para ele falar o seguinte: olha, autor, você tem a opção de substituir quem está alegando a ilegitimidade passiva pelo réu correto, ou o autor pode fazer, se ele quiser, um litisconsórcio passivo entre a parte que alegou a ilegitimidade e a parte que ele indicou como polo passivo. Essa é uma regra que eu acho que o CPC ele trouxe de uma forma até equivocada e prejudicial para o requerido, porque quando o réu sabe quem é a parte legítima, ele tem que indicar. E mesmo indicando e sabendo que ele não faz parte daquela relação processual, se o autor quiser, ele pode manter aqueles dois réus em litisconsórcio passivo. Passando para o artigo 340, quando fala a respeito de alegação de incompetência, tanto absoluta quanto relativa, nós temos que observar o seguinte: quando o réu alega incompetência, ele pode, caso ele entenda necessário, protocolar a sua contestação no juízo do seu domicílio. E quando ele protocola a contestação no juízo do seu domicílio, o que vai acontecer? Um juiz vai receber aquela contestação, vai informar o juiz da causa para que haja suspensão do processo principal, para que haja a suspensão e retirada da pauta da audiência de conciliação até que seja definido quem é o juiz competente. Após definir quem é o juiz competente, aí sim será redesignada uma nova data para audiência de conciliação ou mediação e será visto para onde o processo será remetido, quem será o juiz competente, se vai ser o do domicílio do réu ou se vai ser o do domicílio do autor onde ajuizou a demanda. Isso está no artigo 340. Sobre contestação, eu quero que vocês finalizem anotando o seguinte: é uma peça de defesa, é uma peça em que não cabe dentro da defesa, não cabe fazer um pedido contra o autor. Pedido contra o autor no sentido de pedir algo para o autor. Anota o seguinte: na contestação não cabe pedido contraposto. Pedido contraposto só cabe no juizado especial. Se eu, réu, quero fazer um pedido contra o autor, pedindo uma pretensão própria, eu tenho que fazer num capítulo chamado reconvenção, que será tema do próximo vídeo.